Paz do Senhor, queridos. Boa noite. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite e eu já queria fazer a seguinte pergunta para você. Você tem convicção do conhecimento que você tem acerca do evangelho? Uma pergunta para você nessa noite. Porque hoje nós, infelizmente, temos presenciado pessoas que ensinam de uma forma errada, só que existem também as pessoas que dão crédito ao ensinamento errado. Infelizmente temos vivido um tempo que se cumpre a palavra que Jesus nos deixou acerca dos falsos profetas, de lobos, em pele de cordeiros. Nós temos vivido esse tempo e requer de nós muito conhecimento, muita busca, em conhecer ao Senhor Jesus, em conhecer a sua palavra. E eu quero que você se atente na carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, aos Gálatas, onde Paulo ele vai sofrer uma decepção com aquele povo. E por quê? Porque Paulo ele funda a igreja ali dos Gálatas, na Galácia. E o apóstolo Paulo ele deixa o ensinamento de um evangelho puro, genuíno, sem mistura, Nós podemos falar dessa forma. E enquanto Paulo está com aquela igreja tem um grande apreço pela vida de Paulo, pelo ministério, pelos seus ensinamentos. Só que depois que Paulo vai embora, chega algumas pessoas, alguns judeus, e eles começam a querer implantar um ensinamento que era contrário àquilo que Paulo tinha ensinado. E o ensinamento de Paulo era que nós seríamos justificados pela fé em Cristo. E aquelas pessoas que chegam com uma outra palavra está querendo convencer o povo que eles deveriam viver ainda segundo as obras da lei de Moisés. Eles colocam em pauta e em dúvida o ministério, a pessoa, o caráter de Paulo. E Paulo ele se entristece muito. Você vai ver que Paulo vai começar a carta, o capítulo 1, escrevendo, falando que ele é apóstolo de Jesus Cristo, segundo não a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. E ele vai dizer no versículo 6 que ele está maravilhado que aquelas pessoas que ouviram seus ensinamentos agora estão dando crédito a um outro ensinamento, a um outro evangelho. Ele mesmo vai dizer, olha, que não é outro. Por que ele fala isso? Porque não existe outro evangelho. Evangelho é um só. O evangelho que vem ao nosso encontro, que vem nos convencer acerca da vida que temos que levar, que devemos ter diante do Senhor. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, que nós precisamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque conhecer o Senhor. Tenha convicção, porque quando chegar alguém falando alguma coisa que não é este evangelho, você logo vai conseguir identificar que há uma palavra de engano sendo levada até você. Nós cremos, nós precisamos crer que
estamos nesse período dos últimos dias da igreja aqui na face dessa terra. E muitas pessoas vão enganar. Muitas pessoas lançarão palavras de engano, terão audácia de querer ensinar um outro evangelho que, como o apóstolo disse, não é outro, porque evangelho é um só. O evangelho ele nos traz arrependimento, nos traz esse reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. Tenha como referência o Senhor Jesus. A gente vê tanta coisa surgindo, no meio do evangelho, tantas coisas sendo colocadas na igreja hoje, homens que buscam reconhecimento, homens que buscam ser referências, mas a nossa referência, nosso referencial é a palavra do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. Tenha consciência disso, que o Evangelho ele não te aprisiona. O Evangelho ele te trouxe uma liberdade para você ser feliz, para você não viver debaixo de um jugo, para você não viver debaixo de qualquer escravidão, com a consciência pesada. Não é isso que o Evangelho traz para você, não. O Evangelho ele te traz paz de espírito, mas uma paz que é conduzida sempre segundo a palavra de Deus. Deus ele quer que nós sejamos felizes, felizes segundo a vontade dele para nós, não aquilo que o mundo, aquilo que o falso profeta, aquilo que o lobo em pele de cordeiro tenta nos trazer, não, mas sim segundo a sua palavra. Evangelho é um só, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, como eu disse, que vai nos trazer arrependimento, que vai confrontar o nosso eu, Nosso maior inimigo somos nós. Esse evangelho vai nos confrontar. Fique com essa palavra nessa noite. Paulo ele se entristece com a igreja da Galácia, com os Gálatas, porque colocaram em dúvida tudo quanto ele tinha falado. E aquele povo que tinha uma grande consideração por Paulo estava dando crédito a uma outra palavra, a um outro ensinamento. Por isso, como está escrito em Josué, medita nela de noite. Você vai ver como vai prosperar a tua vida em todos os sentidos, A gente vê hoje aí o evangelho da prosperidade, ele quer conduzir a nossa vida só pelo lado financeiro, pelo lado material das nossas vidas. Mas a palavra de Deus ela veio nos trazer essa prosperidade em todos os aspectos, âmbitos da nossa vida. É fato, é convicto que se nós temos essa palavra, a palavra de Deus guardada em nossos corações, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Mas é essa palavra, é esse ensinamento, a Bíblia, as Escrituras, tudo quanto o Senhor nos deixou, as cartas que foram inspiradas por Deus na vida dos discípulos, dos apóstolos de Cristo. Medita nela dia e noite, que você vai ver como vai prosperar. E tenha convicção. Eu quero encerrar novamente com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Se você tem esta convicção acerca do conhecimento que você tem acerca de Cristo, sobre o Evangelho, se você tem essa convicção do teu conhecimento, que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.